Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta com um tema muito profundo, né? A questão da natureza humana. Coloquei o tema como uma pergunta. Será que há uma natureza humana? Existe uma natureza humana? Afinal de contas, o que eu estou querendo dizer com natureza humana? Esse é um tema caro à filosofia, ainda muito debatido na modernidade, na contemporaneidade. Perguntar se há uma natureza humana é perguntar se há algo pré-estabelecido, organizado antes do indivíduo nascer. O filósofo francês Jean-Paul Sartre vai dizer que não há natureza humana, porque para existir uma natureza humana, haveria necessidade da existência de uma espécie de projetista, de arquiteto da própria razão humana, do próprio ser humano. E quando se estuda dentro do existencialismo, mais de linha ateísta, vai se dizer que não há esse projetista. Por isso, não há também a natureza humana. Sartre vai além e vai dizer que a natureza humana é constituída à medida que o indivíduo vive, à medida que ele existe. Para explicar de uma outra maneira, para facilitar, poderíamos dizer que nesse caso o ser humano nasce como uma espécie de tábula rasa, não nasce com um projeto, não nasce com um propósito, nasce como um ser cheio de condições, de situações que poderá vivenciar, por isso, é um ser em possibilidades, mas nenhuma dessas possibilidades é dada de uma maneira fechada. Nenhuma dessas possibilidades pode ser pensada como a natureza do ser humano. Se pensarmos na ideia, no conceito de natureza, para ficar bem claro, pensem na natureza de uma árvore, na natureza de um cão, na natureza de um riacho. Todos esses seres, todas essas coisas existentes, estão, de uma certa maneira, fechadas, pré-estabelecidas por natureza. Quando se fala de natureza, nós estamos apelando aí para o lado biológico do ser humano, para o lado material. Em outros termos, dizer que não há natureza humana é dizer que os condicionantes biológicos não definem de uma maneira absoluta, total, aquilo que o ser humano será. Por mais paradoxal que pareça, poderíamos afirmar que a natureza do ser humano é não ter nenhuma natureza definida naturalmente pelo seu entorno biológico ou material. Ainda apelando para o filósofo Sartre, ele escreveu um livro muito profundo, um livro de quase 800 páginas, chamado O Ser e o Nada. Nesse livro, O Ser e o Nada, ele vai discutir exatamente a questão de que, no caso do ser humano, ele está mais preenchido pelo nada do que pelo ser. Os outros seres, como são seres preenchidos por uma natureza absoluta, inflexível, é possível dizer que o indivíduo, que esses outros seres têm mais
ser do que nada. Não há vacuidade, não há abertura, essas possibilidades que estou colocando. Não há possibilidade, por exemplo, de uma árvore decidir não ser uma árvore. Não há possibilidade de um cão trair a sua própria natureza, miando como se fosse um gato. Ou seja, há uma natureza específica, radicalmente fechada. Nesse sentido, há um propósito, diríamos assim, que está vinculado à própria maneira daquele ser, ao próprio modo daquele ser se exibir. No caso do ser humano, isso não ocorre. Segundo Sartre, o ser humano está mais preenchido por vazios, está mais preenchido por esse nada de que propriamente por um ser. O que ele está querendo dizer com uma parte ligada mais ao nada do que o ser? Ele está querendo dizer, em outros termos, e de forma simplificada, que o nada no ser humano é a possibilidade de escolhas a partir de fatores contingenciais. Dizer que o ser humano tem mais nada do que ser é dizer que ele não tem uma natureza específica. Ele vai se construir à medida que ele existe. E neste livro que acabei de citar, o Sartre é bem direto. Ele vai dizer, que a existência precede a essência. A essência vem depois do indivíduo viver. Primeiro, o indivíduo vive, existe, se descobre conscientemente como ser existente e depois vai lentamente forjar uma espécie de natureza. Mas mesmo essa essência criada depois de viver, dentro dessa visão existencialista, não é uma coisa definitiva. O indivíduo estará sempre se refazendo. É essa parte do nada. Estará sempre se refabricando. É por isso que eu digo sempre aos meus pacientes, algumas pessoas me dizem, olha, eu estou aqui, mas eu sei que para mim não tem mais jeito. Eu brinco, ironizo, Se isso fosse verdade, você seria um defunto. Enquanto você está vivo, há possibilidades, há abertura. Você pode escolher entre A, B e C. Há possibilidades de você mudar. Então vejam que o nada abordado pelo Sartre não é uma maldição, não é uma coisa negativa. Ao contrário, é algo que mostra que por não ter uma natureza, o ser humano estará sempre se reinventando. Isso mesmo, é da ordem da invenção. Ele vai ter que inventar um sentido. Ele vai ter que descobrir um propósito. Não um propósito, dado. Não um propósito estabelecido por uma divindade, por uma inteligência extra-humana. Mas um propósito que é constituído à medida que você vive. Você vai se descobrir humanamente em vários setores. No setor profissional, no setor sexual, no setor afetivo ou amoroso. O jeito de ser não é uma coisa petrificada. O jeito de interagir com o mundo pode sempre se modificar. Dizer que o ser humano não tem uma natureza é dizer que ele pode construir muitas naturezas em muitos momentos distintos. Ele pode razoavelmente mudar a sua maneira de ser. Entendam que eu não estou afirmando que o indivíduo não tenha minimamente algo que o defina.
A própria psicanálise fala de um caráter, ou seja, há uma parcela mais fixa. Mas mesmo essa parcela mais fixa, ela é constituída. Como a psicanálise tem afirmado, próximo ao 6º, 7º ano de vida, a criança já tem razoavelmente cristalizado uma forma de ser, uma identidade, o que se chama vulgarmente de personalidade, e no sentido técnico nós chamamos de caráter. Mas mesmo o caráter é uma coisa mutável. Me perguntam muito isso no curso de psicanálise. Professor, uma vez constituído o caráter, há como o indivíduo mudar alguma coisa desse caráter? Lógico que sim. O ser humano é como se fosse uma casa em construção. Nunca recebe o último tijolo. Estará sempre se refazendo. Haverá sempre possibilidades novas. É por isso que Sartre vai falar de que ele está condenado à liberdade. Por quê? Porque estar condenado a ser livre significa estar sempre optando, sempre escolhendo. E se ele pode escolher, ele só pode escolher exatamente por não ter uma natureza, por não ter uma coisa inflexível que o leve sempre ao mesmo tipo de ação. Não, o ser humano pode ser em determinado momento da sua existência o corajoso e num outro momento o covarde. As duas possibilidades estão dentro da mesma unidade que chamamos de eu, de ego. Vejam que lidar com essa coisa da natureza humana, como diz a filosofia, é algo muito importante conceitualmente, porque quando você percebe que o ser humano, diferente de uma caneta, que terá sempre a mesma função e a mesma maneira de ser, ele é diferente, ele pode se transformar. Como ele não tem uma natureza dada, ele vai ter que se descobrir em diferentes momentos e em diferentes circunstâncias. É algo muito positivo, ao contrário de ser negativo, não ter essa natureza humana implica na possibilidade de você sempre poder se renovar. E às vezes, não podendo se renovar sozinho, é por isso que serve a terapia, é por isso que serve uma boa leitura, um novo conhecimento. Quantas vezes ouvi de pacientes, olha, vim a fazer uma faculdade, a estudar depois de velho, mas como estou curtindo, como tenho aprendido, como tenho mudado a maneira de ser. É isso. Quando você tem novas informações, quando você aceita se renovar, você pode usar possibilidades novas que estavam latentes e podem ser propriamente usadas por você. Por isso, entenda, não há propriamente uma natureza humana, como usamos o termo para outras coisas, e isso significa que o nada que está em você é pura possibilidade de mudança. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado do tema. Por causa do tempo, não dá para aprofundar muito, mas em um outro momento voltarei a tocar sobre essa questão. Deixe aí o seu like, curta o vídeo, convide outras pessoas para participarem do canal. Organicamente, lentamente, nós estamos crescendo. Eu não quero só número, eu quero pessoas que curtam, que gostem, né, desses temas filosóficos, psicanalíticos debatidos. Um abraço e até a próxima vez.